Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mediunidade Online. É um prazer estar novamente com vocês e lembrem de assinar, se você não é inscrito, de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para que você receba o aviso de cada novo vídeo que a gente postar. Eu estava falando no vídeo anterior sobre a equipe mediúnica, né? E é algo muito importante a gente poder desenvolver, né, confiança um no outro, como eu disse, e também na equipe espiritual, né? Quando a gente está iniciando um trabalho, quando a gente entra numa equipe já formada, não, a equipe já está formada e a gente vai se integrar a essa equipe. A equipe vai acolher a gente, né? Vai recepcionar e vai promover a integração. Havendo a integração, a gente se sente parte daquela equipe e aí continua. A gente vai acolher a cultura grupal já existente e a gente vai contribuir com alguma coisa também para aquela cultura grupal. Mas quando está se formando uma equipe nova, é um tanto diferente, né? Principalmente quando a maioria, digamos assim, ainda não tem um conhecimento mais profundo, mais amadurecido sobre mediunidade. Foi o que ocorreu comigo e com um grupo de amigos, né, que participávamos da mesma instituição espírita, e lá estava sem reunião mediúnica e a gente resolveu, né, organizar uma. E aí começamos a nos reunir para estudar, para treinar concentração, treinar visualização, né? A gente se preparar para a tarefa que a gente tinha em mente, né? É fundamental esse trabalho anterior, porque a gente vai também desenvolvendo confiança um no outro. E isso é fundamental, né? Como é que o médium vai se soltar para falar aquilo que o espírito está transmitindo, o espírito por intermédio dele, se ele não tiver confiança, né? Imagine, vem um gritando de dor. E aí o médium ou a médium, né, se tiver receio do julgamento, da crítica, né, como é que ela vai se soltar? Né, para expressar aquela dor, para soltar aquele grito, né, transmitido pelo espírito. Porque mesmo que o espírito, digamos, acople muito bem, né, se assenhoreie do aparelho vocal, do aparelho fonador, do médium, né, ainda tem o senso crítico funcionando. Né, isso pode atrapalhar bastante. Então é preciso que haja confiança, haja espontaneidade, haja naturalidade, para que gradativamente os médiums se soltem e permitam que os espíritos se expressem por intermédio dele, sem receios de avaliação ou de qualquer crítica, né? Apenas as análises ao final da reunião de cada comunicação. Em relação aos sofredores, para que se aprenda com eles. Em relação aos mentores, aquilo que foi trazido, o que é que se pode aproveitar, a importância daquela comunicação, etc. Né? Então, isso é importante. E também ir aprendendo a confiar no plano espiritual. Porque quando um grupo assim inicia uma atividade mediúnica, ele não sabe, não conhece os espíritos que estão vindo, né, em sua maioria. Ele está começando a conhecer. E normalmente os espíritos que vêm, né, são aqueles que também muitas vezes estão iniciando trabalho. Mas aí vocês poderiam perguntar, mas espere um pouquinho, é todo mundo inexperiente? Não. Quando o plano espiritual superior percebe a intenção de um grupo em organizar algum trabalho, esse plano espiritual superior começa a observar o grupo para ver se há perseverança, se há coerência,
se há interesse em estudar, se há a busca do autoaprimoramento, ou seja, se há um esforço positivo no sentido do bem e de realizar um trabalho que é técnico também, com eficiência, né? Com coerência, né? E com sintonia com a esfera superior. Então, esse plano espiritual superior, ele vai liberando e colocando espíritos, né, que estão também desejosos de desenvolver um trabalho no campo do bem para interagir com aquele grupo, obviamente sob a supervisão deles. E aí uns com os outros vão aprendendo, né? E aí tem aqueles mais desenvolvidos, né, que se comunicam, trazendo também orientações. Mas se o grupo está iniciando, né, as dúvidas, os conflitos, eles aparecem também, porque aí vão se comunicar espíritos que dizem uma determinada coisa. Outro espírito diz uma outra, que não diverge daquela, mas podem ser caminhos diferentes. E aí os encarnados vão escolhendo, né? Tem que estar atentos, tem que manter o senso crítico aperfeiçoado, o sentido de avaliação funcionando adequadamente, para ir escolhendo o caminho. E aí sim vai se aprimorando. Porque podem entrar aí também, né, mesmo com a supervisão do plano espiritual superior, porque o campo ainda está aberto para isso, e em qualquer momento pode ocorrer, se não houver um cuidado permanente, e às vezes até mesmo com esse cuidado, que a gente oscila. Somos humanos, somos imperfeitos e a gente oscila. Pode haver a interferência de espíritos que querem controlar o grupo, né? A gente passou por esse tipo de experiência, por esse tipo de aprendizado, né? Um espírito, ele começou a se apresentar, deu o nome inclusive, disse que era daqui do estado, porque uma vez eu perguntei por que não se comunicam espíritos que foram espíritas, não é? Como em outros estados acontece. Aí ele disse, não, eu era daqui, meu nome era fulano de tal, e aí ele se identificou como fulano de tal. Só que eu vinha estudando a história do movimento espírita de Alagoas, e eu conhecia a história do fulano de tal, pelo menos uma pequena parte da história, né? E eu sabia que o fulano de tal não era daqui, ele era de outro estado, e tinha sido transferido para cá pela repartição dos Correios e Telégrafos no final do século XIX. E aqui ajudou a fundar o Centro Espírita Alagoano Melo Maia, em 1899. Ele foi um dos fundadores desse centro. E eu sabia que ele era do Rio de Janeiro. E aí eu disse isso, né? Espera aí um pouquinho, eu sei que o fulano de tal não nasceu aqui. Ele era do Rio de Janeiro e ele foi transferido para cá. E aí esse espírito, não, investigue mais, veja bem, né? E aquela reunião terminou por ali, né? E esse espírito nunca mais compareceu, né? Porque aí eu fui investigar e mantive, né, aquela informação que o fulano não nasceu em Alagoas, havia nascido no Rio de Janeiro, né? E aí encerrou por ali. Foi uma experiência muito boa, né? Que confirmou aquilo que eu estava estudando do ponto de vista teórico. E a gente continuou atento, e aí a equipe espiritual foi se delineando também, né? Aqueles orientadores, né? Os espíritos que vinham com determinadas funções, né? E algum tempo depois, uns 3 anos depois, iniciou um trabalho de desdobramento em uma instituição localizada no Umbral, que eles denominavam casa transitória, que acolhia principalmente espíritos suicidas que haviam sido recolhidos, né, na área onde se congregavam seres que haviam retornado ao mundo espiritual
por esse tipo de experiência, né? E aí, na medida em que eles recobravam a lucidez, a consciência, eram transferidos para um hospital que se situava numa região intermediária entre um umbral e uma colônia espiritual, né? E ali continuavam o tratamento até a reintegração na própria colônia, onde eles passavam a ter as suas vidas, digamos assim, normais, entre aspas, né? Então, o trabalho aí já ele estava mais organizado, estava mais sedimentado, já havia bem mais confiança da própria equipe, uma integração entre a equipe, e aí o trabalho foi se desenvolvendo, né? E é isso que os próprios espíritos nos ensinam, né? Tanto na mediúnica como através dos livros que foram psicografados ou aqueles que foram escritos por autores encarnados, que a gente deve confiar, mas a confiança ela não pode ser cega, né? Tem que ter um espírito de avaliação e tem que haver um senso crítico para, em cada comunicação, a gente poder observar, né, o conteúdo daquilo ali. Os espíritos, eles dizem, né, que o importante não é o nome, né? Não é o nome. O importante é o conteúdo da mensagem. É o objetivo da mensagem. Esse é que é o importante. Então, é isso que a gente avalia. É isso que a gente está atento, né, para poder perceber qual a intenção, qual a motivação profunda daquele espírito comunicante. E a gente poder aprender, né? Já fomos enganados inúmeras vezes, né? A gente, digamos assim, comeu gato por lebre, né? Porque um espírito, uma vez, se fez passar por uma companheira espiritual, né? E depois a gente foi desconfiando por algumas coisas, algumas particularidades da fala, né? Até que a gente foi questionando e terminamos descobrindo, o espírito terminou se revelando, ficou com raiva, né, da gente e afastou-se, né? Não veio mais e a amiga espiritual ela voltou a se apresentar. E aí a gente perguntou, vem cá, por que é que você não nos disse? Ela disse, se a gente disser para vocês sempre, vocês vão criar dependência. Vocês precisam aprender com a experiência. Se aquele espírito veio, é porque vocês deram campo, né? Então, vocês precisam aprender. Agora, uma coisa que a gente percebeu, quando a gente não identifica, eles dão um jeitinho pela intuição, de alguma forma, para que a gente perceba, né? Porque, obviamente, eles não querem também que o trabalho seja destruído. Se esses espíritos tomam conta, o trabalho é alterado completamente. E a intenção dos amigos espirituais, né, superiores, que o trabalho prossiga e não só prossiga, que ele atinja os objetivos que é da gente se aprimorar e a gente auxiliar espíritos enfermos, né? Então, esse é o propósito maior da mediunidade, é o aprimoramento, né? O nosso aprimoramento, a comunhão com os espíritos bons, com o plano espiritual superior e, ao mesmo tempo, o auxílio aos espíritos enfermos, espíritos sofredores e o esclarecimento àqueles que ainda se mantêm vinculados à raiva, ao ódio, ao desejo de vingança ou à manutenção do poder, né? E sobre isso a gente vai falar bem mais adiante, porque é muito importante a gente saber que também há organizações no mundo espiritual não somente voltadas para o bem, né, que obviamente é a maioria, mas há organizações voltadas
para a manutenção, né, do desequilíbrio, dos conflitos, do sofrimento, de tudo aquilo que produza energia densa e que possibilite a permanência deles em uma determinada faixa de poder, ok? Então, esse aprendizado ele foi muito e continua sendo muito importante para todos nós, né, que compomos a equipe mediúnica e, obviamente, de uma forma geral na vida, ok? Um grande abraço e até o próximo.